Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só este problema que eu estou trazendo aqui, ó. Ele é um problema que envolve a área de um trapézio e o uso da parábola como referência para você ter as dimensões desse trapézio, tá certo? Então, olha só, vamos entender esse enunciado e aí eu vou mostrar para vocês como que nós vamos quebrar essa videoaula de hoje, tá? Olha só. Na figura abaixo, está representada no referencial xy parte do gráfico da função definida por f de x igual a x² menos 20x mais 98. O ponto C tem ordenada 7, o ponto A tem abscissa 8. Desprezando a curvatura da parábola é assim, considerando o lado AB do trapézio retângulo ABCD com segmento reto, a área do trapézio é. E aí ele dá umas opções A, B, C, D e E. Bom, primeira coisa, vamos fazer aqui ó, uma quebra dessa videoaula para que vocês possam saber do que nós vamos discutir. Olha só, pessoal. Primeira coisa, vamos fazer uma breve revisão aqui, ó, como primeira parte, do que é a área de um trapézio. Sem você saber o que é a área de um trapézio, você não resolve esse problema. Então, vamos fazer uma breve revisão, uma recapitulação deste conceito geométrico. A segunda parte importante é relacionado com a função quadrática aqui, ó, f de x igual a x² menos 20x mais 98, nós vamos ter condições de obter as informações do ponto C, do ponto B, do ponto A e, consequentemente, esse ponto que está aqui embaixo, que é o ponto que eu vou chamar de D, tá bom? E, por fim, na terceira parte, nós vamos conectar a área do trapézio, que é essa figura aqui, ó, essa figura, certo? Ó, essa figura, com os pontos A, B, C e D, de tal maneira que nós possamos relacionar as características geométricas necessárias para a área do trapézio com as obtidas pelas coordenadas desses pontos. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Aqui, ó, eu tenho dois tipos de trapézio, tá certo? O trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos, que são chamados de base. Então, esse lado aqui, ó, que está aqui, ele é paralelo com esse lado de baixo aqui. E os outros dois lados não são paralelos. Esse lado menor paralelo é chamado de base menor. E o lado maior paralelo é chamado de base maior. E a distância entre esses lados paralelos é chamado de altura do trapézio, tá certo? Em particular, se nós temos um trapézio retângulo, isso significa que a própria altura do trapézio aqui, ó, forma 90 graus com as duas bases. Então, temos a base menor, a base maior e a altura. Qual que é a fórmula da área do trapézio? Olha só, a área é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, você tem que saber como obter as bases maior e menor, somar as duas, multiplicar pela altura e dividir por 2. Isso dá a área dessa figura geométrica aqui, tá certo? Em particular, para o nosso problema, nós estamos usando o quê? Um trapézio retângulo, porque o enunciado nos informa sobre isso. Outra característica importante é essa daqui, ó. Vamos voltar para a figura, ó. A própria altura do trapézio está em cima do eixo Y, tá vendo? Ó? A própria altura do trapézio está em cima do eixo Y. E as bases, ó, são paralelas aqui, ó, ao BC, é a base menor, e a base maior, ó, é o DA. E essas duas bases são paralelas ao eixo X. Então, vamos lá. A altura do trapézio está em cima do eixo Y, tá certo? E é perpendicular às duas bases Bzinho menor e Bzão maior, que são paralelas ao eixo X. Vamos obter agora
os valores das coordenadas de todos esses pontos, tá? Primeiro ponto importante é que essa parábola f de x igual a x quadrado menos 20x mais 98 é a que representa este gráfico aqui, ó. Este gráfico aqui. Este gráfico está representando aquela função do segundo grau, aquela função quadrática, tá certo? Pontos importantes. No enunciado, ele fala que a ordenada é 7 do ponto C. O ponto C está bem aqui, ó. Agora, olha só, ele está em cima do eixo Y. Toda vez que você tem um ponto em cima do eixo Y, você sabe que a abscissa, que é o valor de x, é 0. Então, a abscissa do C é 0. E como ele falou que a ordenada é 7, é exatamente o Y do ponto C, certo? Outra característica muito importante é, se esse lado aqui está paralelo ao eixo X, ó, o B também vai ter ordenada 7, certo? Toda vez que você tem aqui uma reta paralela ao eixo X, ela vai cortar a parábola em 2 pontos. E esse corte da parábola é o mesmo Y. Porém, pessoal, nós não vamos utilizar o ponto B. O ponto B não vai ser útil para nós. Agora, o ponto A é muito importante. Observe que agora ele está falando que a abscissa do ponto A é 8. O que isso significa? Que o x do ponto A é 8. O x do ponto A é 8. Ora, se nós temos a nossa função aqui do segundo grau, f de x igual a x quadrado menos 20x mais 98, nós temos, portanto, condições de obter essa alturazinha aqui, ó, deste ponto, esse y desse ponto, porque tanto o ponto A como o ponto D também terão, ó, o mesmo y, certo? Outro ponto importante que para nós termos a base, o ponto B, as coordenadas do ponto B que vão formar a base menor aqui, nós vamos precisar do x do B também, mas não tem problema. Então, ó, vamos por etapas aqui. O ponto C, nós já temos as coordenadas do C. O C é 0, 7. Qual seria o valor do x do B? Ora, o B também tem ordenada 7. Significa que o y do B é 7. Então, nós podemos igualar a função do segundo grau x quadrado, isso aqui é para o ponto B agora, tá? X quadrado menos 20x mais 98, isso aqui é igual à ordenada do B. Olha só, é 7. Com isso, nós podemos resolver uma equação do segundo grau e achar o quê? A abscissa do B. Pode ser que tenha 2 valores. Observe que nós estamos no primeiro quadrante, quando x e y são ambos positivos. Portanto, nós só vamos considerar como resposta da equação do segundo grau a raiz positiva. Vamos jogar o 7 para o outro lado. Vamos lá. X quadrado menos 20x mais 91, isso é igual a 0. Portanto, vamos ter que resolver aqui uma equação de segundo grau por Bhaskara. Lembrando que o A que acompanha o x quadrado é 1, o B que acompanha só o x é menos 20 e o C é 91. Vamos calcular o discriminante delta. É b quadrado menos 4 vezes A vezes AC. Olha, esse resultado aqui é 36, certo? No fundo, nós foi feito o seguinte cálculo, que é o menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 91. Se você efetuar todos esses cálculos, fazendo a multiplicação primeiro aqui, isso aqui vai dar 36. Ou seja, pela fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a, isso vai dar 20 mais ou menos 6 sobre 2. Vamos lá. Temos duas possibilidades de raiz. Vamos lá. 20 menos 6 é 14, por 2 é 7. 20 mais 6 é 26, por 2 é 13. Ixi,
temos dois valores positivos do x. Qual que será que nós vamos ter que assumir? Olha só, repare que o b está um pouquinho antes do a. Então, a abscissa que nós deveríamos considerar é um número menor do que 8, portanto 7, certo? O outro valor que não tem nada a ver com o trapézio seria o 13, que está bem aqui. Muito bem. Então, neste caso aqui, ó, já temos o quê? As coordenadas do ponto B. B terá coordenadas, olha só, o 7 como abscissa e 7 também como ordenada. Então, já temos os dois pontos, C e B. Agora, vamos encontrar as coordenadas do D. Isso vai ser muito importante. Vamos nessa. Para isso, nós temos que substituir o valor de x igual a 8 no ponto A. Por quê? Com isso, nós teremos o y, que é tanto do A quanto do D. Portanto, nós estamos associando aqui a ordenada do A com a ordenada do D. Então, vamos lá fazer essa conta. Neste caso, nós queremos o quê? Obter o y do D. Mas o y do D é o y do A. E isso, na verdade, é o f de x de A. E lembrando que ele falou que a abscissa do A é 8. Então, é f de 8. Vamos lá, vamos fazer esse cálculo, então. F de 8 igual. Olha só, basta substituir este valor 8 aqui, ó, tanto nesse x² quanto nesse x, e efetuar as operações necessárias. Então, vai ficar assim, ó, 8² menos 20 vezes 8, mais 98. E isso é 2. Pronto. Então, olha que legal. Agora, nós temos o quê? Tanto a ordenada do D quanto a ordenada do A, tá certo? O ponto D, então, ele tem valores 0 e 2. E o ponto A tem valores 8 e 2 também. Agora sim, nós temos condições de obter os valores da base maior, da base menor e da altura do trapézio. Me acompanhe. Olha só, vamos localizar todas essas informações dos pontos, tá certo? O ponto A tem valores 8 de abscissa, 2 de ordenada. O ponto B tem valores 7 de abscissa, 7 de ordenada. O ponto C tem valores de 0 para abscissa, 7 ordenada. E o ponto D, que está bem aqui, ó, tem valores 0 de abscissa, 2 de ordenada. Como que nós vamos obter agora os valores relevantes para esse problema? Note que a base menor, que é esse comprimento aqui, ó, está apenas relacionado com os valores do eixo horizontal, das abscissas, porque ele é paralelo ao eixo x. Então, no caso, eu não preciso considerar os valores de ordenada, neste caso, né? E basta considerar o quê? A diferença entre as abscissas, 7 menos 0. No caso, então, a nossa base menor é 7. O mesmo raciocínio se aplica aqui, ó, para a base maior. No caso, como essa base maior é paralela ao eixo x, eu não preciso me preocupar com as ordenadas, que é 2 e 2. Basta pensar nas abscissas. Do ponto D é 0, do ponto A é 8. Portanto, é 8 menos 0. A base maior será 8. E finalmente, temos a altura, que aí sim, como esse lado, que é a altura, está relacionado com o eixo y, nós não vamos nos preocupar com a abscissa, que é 0 e 0 para esses dois pontos, e sim somente com as ordenadas. Toma cuidado que o ponto C, ó, tem ordenada 7, e o ponto D tem ordenada 2. Portanto, a altura é a diferença, 7 menos 2, 5. Muito bem. Então, neste caso,
que vai ser a área do trapézio? Voltando para a fórmula, a área do trapézio é igual ao quê? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá. A base maior é 8, nosso amigo, no nosso caso do trapézio aqui, mais a base menor é 7, vezes a altura, que é 5, e tudo isso dividido por 2. Portanto, nós vamos ter 15, que é 8 mais 7, vezes 5, dividido por 2. 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 1 é 5, e 2, 75, e vai dividir por 2. Vamos dividir isso daqui? Vamos fazer na raça? Olha só, que número vezes 2 dá próximo de 7 não passa? 3. 2 vezes 3, 6. Baixa 1, 15. Que número vezes 2 dá próximo de 15 não passa? 7. 2 vezes 7, 14. Sobra 1. Põe um 0,5. Portanto, a área do nosso trapézio finalmente será 37,5 unidades de área. Unidades de área. No nosso caso, a alternativa correta é a C. Alternativa C de correto. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixe aqui nos comentários aqui embaixo que nós vamos tentar responder o mais rápido possível. E se você não se inscreveu, por favor, considere se inscrever aqui no canal para que você sempre possa ser avisado das novidades. E curta também, para que esse vídeo possa chegar ao maior número possível de pessoas que possam estar precisando de ajuda. Um abraço a todos. Valeu!